Bom, então vamos começar aqui com o que é uma equação linear de segunda ordem com coeficientes variáveis. Variáveis significa dizer que eles não são constantes, ou seja, eles dependem das variáveis da equação. No caso aqui, como a gente quer que as equações sejam lineares, ele só vai depender da variável independente, que aqui nessa notação é x. Então, uma equação de segunda ordem com coeficientes variáveis tem a seguinte forma. Essa daqui. Aí, se esse termo aqui for igual a zero, a gente diz que ela é homogênea. Se ele é diferente de zero, diz que ela é não homogênea. É outra característica da equação, assim como o tipo de coeficiente é uma característica. E vamos considerar, por simplicidade, que as equações são homogêneas. O tratamento que a gente vai dar para as equações homogêneas vai servir depois para as não homogêneas também. Então, consideremos, simplicidade, equações homogêneas. Ou seja, a gente está considerando que o termo independente aqui é zero. Seja... E aí, a forma que a gente vai representar essa equação é o seguinte. A gente vai pegar a equação inteira e dividir pelo coeficiente do termo de maior ordem aqui, no caso, o termo de ordem 2. Divide todo mundo por essa função A2 de x. Aí vai ficar o seguinte, dividindo a equação, essa função A2 de x, a gente obtém o seguinte. Aqui vai desaparecer essa parte, vou dividir por ela mesmo. Bom, e aí quando eu digo dividindo, né, eu estou assumindo que essa função, que eu vou obter a solução dessa equação nas regiões em que x é diferente de zero, tá? Caso contrário, eu não poderia dividir por ela, se x fizesse com que essa equação seja zero, tá? Fica subentendido que essa função aqui não é zero. Vai dividir aqui e dividir aqui. E aí ficam essas divisões de funções aí, a gente pode redefinir dessa maneira aqui. Isso aqui é tudo uma função de x, vamos chamar de p de x e aqui de q de x. Tá? Duas funções genéricas de x, tão genéricas quanto a 2, a 1 e a 0. Então, essa é a notação que a gente vai utilizar. A vantagem é que a gente deixa o termo de segunda ordem aqui livre de coeficiente, né? Mas, eventualmente, pode ter aqui também um coeficiente. Aí o que a gente faz? Pega a equação e divide pelo que está multiplicando aqui o termo de segunda ordem, se acontecer. Tá bom? Aí, olha só, né? Dependendo de quem são essas funções aqui, P de x e Q de x, essas equações diferenciais podem dar uma quantidade muito maior de trabalho para serem resolvidas em comparação com as que a gente viu até então, as que tinham coeficientes constantes. Dependendo de quem são essas funções aí, né? Se forem funções complicadas, vai dar bastante trabalho, né? E dependendo de quem são as funções também, nem dá para resolver, porque a gente vai ter algumas limitações para as técnicas que a gente vai empregar para obter as soluções dessas equações aí. Primeiro, né? Quando é que a gente pode aplicar algum método, né? Como é que a gente faz, né, para aplicar um método de resolver uma equação diferencial? A gente vai definir algumas coisas, né? Como definir? Então, o que é uma função analítica? Primeiro, a gente vai conseguir obter uma solução usando a técnica de série de potências, que a gente vai ver logo mais, quando essas funções aqui, ou alguma composição delas, que a gente vai ver também no detalhe, forem funções analíticas. Então, quando é que uma função é analítica? Uma função é analítica, uma função de uma variável aqui, f de x, é analítica, num certo ponto x0, e aí, naturalmente, esse x0 tem que fazer parte do domínio dessa função, tá bom? Tudo isso vai ficar subentendido. Se sua série de Taylor em x0, o que é a série de Taylor da função? É isso daqui, ó. A soma de todos os elementos, indo de 0 até infinito. Então, é uma soma infinita. As derivadas de todas as ordens dessa função, calculado no ponto x0, ou seja, né, a função está definida para esse ponto x0, e ela admite derivadas de todas as ordens nesse mesmo ponto x0. Ou seja, a função
pode ser calculada em x0 faz parte do domínio da função, e essa função é derivável nesse ponto também, e a derivada é derivável também, e a derivada da derivada também, e assim por diante. Todas as derivadas de todas as ordens vão ser deriváveis nesse ponto. Então, se a série de Taylor dessa função, que é essa série dada por isso, x menos x0 elevado a n, tudo isso dividido por n fatorial, se essa série converge para f de x na vizinhança de x0. Ou seja, o que significa na vizinhança de x0, né? Significa que ela converge em algum conjunto aberto que contém o ponto x0, tá bom? Em algum conjunto aberto que está contido no domínio dessa função e que incorpora esse ponto aqui. Aí uma observação aqui, que só para facilitar a nossa vida, uma observação: as funções polinomiais, trigonométricas, seno e cosseno, exponencial, de modo geral, as funções elementares, né, essa que a gente está acostumado a lidar, são analíticas. São analíticas em todo lugar, né, então, em todo x. As funções aqui estão definidas em todos os reais e elas são analíticas em todos os reais. Ou seja, se elas são analíticas, elas podem ser expandidas numa série de Taylor. Tá? Uma série desse tipo aqui, que é basicamente uma série de potências. Isso significa também dizer que essas funções aqui admitem derivadas de todas as ordens, né? E admitem de fato, né? A gente pode sair calculando derivada de quantas ordens a gente quiser de todas essas funções, né? Polinomiais, seno, cosseno, exponencial. Aí as composições, né? as somas, diferenças e produtos, né? Composições, somas, produtos, também são analíticas. O quociente delas também, né? Ou seja, as funções racionais, que são funções que são razões entre polinomiais, vão ser analíticas também em todo o valor de x, desde que o denominador não seja zero, né? Os quocientes dessas funções também são analíticos, também são funções analíticas. É claro, né? Desde que o denominador não seja zero, né? São analíticas em todo x que não anule o denominador. Quem faz o curso de variáveis complexas, aí tem umas condições suficientes para garantir a analiticidade da função, né? Tem as chamadas equações de Cauchy-Riemann lá, de variáveis complexas. Bom, então, as funções que vão estar envolvidas aqui nos coeficientes dessas equações vão ter que ser analíticas, tá? Ou, pelo menos, algumas composições que a gente vai ver vão ter que ser analíticas. E como as funções que vão aparecer aqui, de modo geral, vão ser polinomiais, funções polinomiais já são analíticas, tá? Todas elas podem ser expandidas numa série de Taylor. Aí outra coisa que a gente precisa saber também é o que é um ponto regular e o que é um ponto singular. Aliás, o que é um ponto ordinário, o que é um ponto e um ponto singular. E o que é um ponto singular regular e um ponto singular irregular. O que é um ponto ordinário de uma função, ponto ordinário, e o que é um ponto singular. E uma equação diferencial. Um ponto x0 qualquer é um ponto ordinário da equação diferencial, certo? É um ponto ordinário dessa equação diferencial aqui. Um ponto ordinário em relação à equação diferencial acima, essa daqui, se as funções p e q de x são analíticas ao mesmo tempo, nesse ponto x0. Se p de x e q de x são analíticas em x0. E aí, olha só, né? Como eu falei, né? As funções que vão aparecer aqui, na maior parte dos exemplos que a gente vai resolver hoje, na próxima aula, vão ser polinomiais, e a gente acabou de dizer que polinomiais são analíticas, né? Qualquer que seja ela, qualquer que seja a polinomial vai ser analítica. Então, quando a gente está falando de um ponto
que as duas funções lá, que são os coeficientes da equação diferencial, são analíticas, né, a gente diz que esse ponto é um ponto singular. A única preocupação que a gente vai ter que ter é quando a função que aparece aqui é uma função racional e a gente tem que verificar se o ponto em questão anula ou não o denominador das funções que aparecem aqui. Aí, quando anula o denominador, aí não vai ser um ponto regular. Então, quando as duas funções forem analíticas nesse ponto, significa que esse ponto é um ponto ordinário da equação diferencial. E aí, o que é o ponto singular? Se alguma das funções não for analítica, aí o ponto não é ordinário, o ponto vai ser um ponto singular. Se x0 não é regular, então é ponto singular. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar para essas duas funções que vão aparecer aqui. Exemplo. Considere as equações. Vamos colocar aqui, esse coeficiente vai ser x dividido por x menos 1. Esse daqui vai ser x ao quadrado. Esse daqui vai ser x ao cubo dividido por x ao quadrado menos 1. Esse daqui vai ser x, simplesmente. O ponto, por exemplo, né, o ponto x0 igual a 0 é ponto regular. Falando regular, mas na verdade é ordinário. Né? É ponto ordinário da equação acima, porque x igual a 0, nota que aqui é uma função racional e aqui é uma polinomial. Portanto, as duas vão ser analíticas em todo lugar onde elas estão definidas. Essa polinomial está definida em todo lugar, portanto, ela qualquer x vai ser um ponto ordinário. Essa daqui, como é racional, ela todos os valores de x vão ser ordinários, com exceção dos valores de x que anulam o denominador aqui. Nesse caso, x0 igual a 0, não anula o denominador aqui, certo? Se eu substituo x por x0 aqui, que no caso é 0, vai dar menos 1, que é diferente de 0, portanto, é um ponto ordinário da equação acima. Mais x0 igual a 1 é ponto singular. Bom, é ponto singular porque essa função aqui não é analítica, né, para x igual a 1, porque ela nem sequer está definida para x igual a 1. Né? X igual a 1 anula o denominador aqui dessa função. Portanto, x igual a 1 não é um ponto regular, não é um ponto ordinário, perdão, dessa equação. Ele é um ponto que a gente chama de singular. Aí, por que isso é importante? Né? Porque o método que a gente vai ver agora para resolver as equações diferenciais, que a gente chama de série de potências, método de resolução por série de potências, a gente só vai poder aplicar a expansão em série de potências em torno de pontos que são pontos ordinários. Tá? Por exemplo, essa equação aqui a gente poderia resolver fazendo uma expansão no entorno de x igual a 0, porque x igual a 0 é ordinário. Mas a gente não poderia fazer a expansão em torno de x0 igual a 1, porque x0 igual a 1 não é um ponto ordinário, sim um ponto singular, porque ele anula aqui esse denominador. Tá bom? Essa função nem está definida nesse ponto, é um ponto singular, portanto. Ó, nesse outro exemplo aqui, a gente não tem que se preocupar com essa função, porque ela é uma polinomial também. Aí a gente se preocupa só com essa daqui. Ó. Todos os valores de x vão ser regulares, com exceção dos valores de x que anulam esse denominador. Então, em relação a essa equação, todo x é ponto ordinário. Eu acho que eu estou falando, depois eu vou ver na gravação, regular o tempo todo. Né? Eu quero dizer ordinário. Eu já defini o que é um ponto regular. Então, todo valor de x aqui é ponto ordinário, com exceção dos valores que anulam aqui esse denominador, que no caso são mais ou menos 1. Né? Se eu faço x igual a 1 ou x igual a menos 1 aqui, esse denominador vai dar 0, né? Com exceção de x0 igual a menos 1 e x0 igual a 1. Portanto, eu posso expandir a solução dessa equação diferencial aqui numa série de potências em torno de qualquer ponto, menos desses dois aqui, porque eles não são ordinários, tá bom? Eles são
são singulares, tá bom? Com exceção desses dois pontos, que são singulares. Mas mesmo quando o ponto é singular, dependendo do tipo de singularidade, ainda dá para a gente obter uma solução utilizando outro método. Aí, para que ainda seja possível obter a solução utilizando um método de série de potências, esse ponto singular, agora sim, tem que ser singular do tipo regular. Aqui é um ponto singular regular. Bom, o ponto x0 é ponto singular regular em relação à equação diferencial acima, né, aquela genérica, essa daqui, em relação a EDO, se ambas as funções, essa daqui, o produto da função p de x, que não precisa ser analítica, tá bom? Porque o ponto é singular, mas essa daqui precisa. X menos x0 precisa ser uma função analítica, no limite quando x tende a x0. Né? E a função p de x, que também não precisa ser analítica, mas o produto de x menos x0 elevado ao quadrado por ela, aí sim precisa ser analítica. Tá? Se essas duas funções é um ponto singular regular, em relação à equação diferencial, se ambas as funções, essa e essa daqui, forem analíticas. X0. Então, até então a gente só definiu um monte de coisa, né? A gente sempre começa assim, né? Porque a gente vai o tempo todo falar, considera que é um ponto singular, considera um ponto regular. Então a gente começa primeiro dizendo o que são essas coisas, né? Daqui a pouco a gente se acostuma e aí a gente não vai precisar ficar olhando para essa definição aqui o tempo todo, né? Quando é que o ponto é um ponto ordinário? Quando as duas funções são analíticas. E aí, com as funções que a gente vai lidar aqui, basta ver se o denominador se anula, né? Ou se a função está definida naquele ponto. Se tiver, aí vai ser analítica. E, portanto, o ponto vai ser ordinário. Se ele não for ordinário, a gente faz outro teste. Verifica se essas duas aqui são analíticas. Se forem, aí aquele ponto que é singular é um ponto singular regular. Aí, se x0 não é singular regular, então é ponto irregular. Aí é essa situação aqui que não tem jeito, né? Se o ponto for irregular, aí não dá para resolver de jeito nenhum a equação no entorno daquele ponto, tá? A gente vai preferir sempre obter a solução em torno de pontos ordinários. Não sendo possível, aí os pontos, se o ponto for singular, a gente ainda vai conseguir resolver se o ponto for singular regular, que é quando essas duas funções aqui forem analíticas, tá? Aí não sendo regular, o ponto vai ser irregular, e é a situação que aí a gente não pode fazer nada, né? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos pegar a mesma equação diferencial aqui, essa aqui. Considere a equação. Essa daqui, tá? A gente viu aqui anteriormente, né, nesse exemplo, que x igual a 1 é um ponto singular. Mas esse ponto singular é regular? Bom, ele não é um ponto ordinário, né, porque essa função nem está definida para ele. Então, o que a gente faz para testar se, mesmo ele sendo singular, ele é regular? Sabemos que x0 igual a 1 não é ordinário. Portanto, é singular. Mas é singular regular? Aí a gente testa, né? Pega isso aqui, ó, e verifica se esse produto, se essa função, essa daqui, se ela é analítica. Bom, x0 aqui é igual a 1, então vou colocar 1 aqui, e a função p de x é essa daqui. Essa função, ela é analítica? A gente faz o x tender para x0, né? Ou seja, isso aqui vai ser diferente de zero. Posso cancelar isso daqui com isso daqui e vai ficar x. E é uma função polinomial e é analítica, certo? Portanto, isso daqui é analítico. Okay? O produto de x menos x0 vezes a função p de x. Isso daqui é uma função analítica.
Além disso, né, a gente tem que pegar x menos x0 ao quadrado e multiplicar por q de x e ver se isso é analítico. E vai ser também, já adiantando, né? x0 é 1 e o q de x aqui é x ao quadrado. É uma função polinomial, nem precisa simplificar nem nada, né? Então, isso aqui também é uma função analítica. Isso aqui é analítica também. Portanto, a conclusão é que esse ponto ele é um ponto singular regular. x0 é igual a 1 é singular regular. É só fazer esse teste, né? Se o resultado, depois de fazer as simplificações, for uma função que é analítica, aí o ponto vai ser singular, mas vai ser singular regular. Aí, se ele for singular regular, a gente ainda consegue lidar com a equação diferencial no entorno desse ponto, né? Se ele for irregular, aí complica. Vamos ver, então, a primeira técnica para resolver uma equação desse tipo. Soluções em séries de potências em um ponto ordinário, ou na vizinhança de um ponto ordinário, ou em torno de um ponto ordinário, ou simplesmente em um ponto ordinário. Então, vamos considerar essa equação diferencial aqui, de modo geral. E aí vamos considerar o caso em que ela é homogênea ainda, tá? Então, vamos considerar a equação diferencial ordinária. Seguinte equação diferencial ordinária com coeficientes variáveis, tá? Essa daqui. Então, ó, tem um teorema que diz o seguinte: se um ponto x0, se um certo x0 é um ponto ordinário em relação à equação acima, então a solução geral em algum intervalo contendo x0, e esse teorema já garante, né, que esse intervalo vai existir e ele vai ser finito, né, ele não vai ser infinitesimal, em algum intervalo x0 é dada pela seguinte série de potências. Solução geral, y de x, é a solução dessa equação diferencial, é a soma de n de 0 até infinito, de termos desse tipo aqui. A com índice n, esses a's com índice n são constantes, x menos x0 elevado a n, né? Daí uma série de potências, porque isso aqui é uma soma de potências de x. Os valores de n aqui vão subindo desde 0 até infinito, e aí n aparece na potência aqui de x, ou seja, apareceu um x elevado a 0, um x elevado a 1, um x ao quadrado, x ao cubo, todas as potências de x. E isso aqui vai ser dado pelo seguinte: uma certa constante, 0 vezes y1 de x, mais a1 vezes y2 de x, onde a 0 e a 1 aqui são os primeiros dois coeficientes dessa série de potências. E y1 e y2 são duas funções analíticas e que são linearmente independentes, portanto, está de acordo com o teorema que a gente viu no início do curso, né, de que as duas soluções de uma equação diferencial têm que ser linearmente independentes. Ou, na verdade, né, uma equação de segunda ordem admite duas soluções linearmente independentes. É assim que a gente enunciou, né? Então, está aqui, ó. Vamos colocar, então, né, na qual a 0 e a 1 são constantes arbitrárias. E aí a gente pode determinar essas constantes arbitrárias utilizando as condições iniciais de algum problema, né? Nos capítulos anteriores a gente estava chamando de C1 e C2, né, essas constantes aqui. Agora a gente está chamando de A0 e A1 só para ficar de acordo aqui com a nossa notação de somatório. São constantes arbitrárias que surgem naturalmente, né, quando a gente está lidando com equações de segunda ordem, né, com equações diferenciais. Bom, essas constantes, A0 e A1 são constantes arbitrárias, e y1 e y2 são funções analíticas linearmente independentes. Então tá aí, ó, esse teorema já serve para a gente como garantia de que a gente vai poder sempre obter uma solução para a solução geral de uma equação diferencial, sempre que a gente estiver expandindo a solução em torno de um ponto que é um ponto ordinário da equação diferencial. Obtenha a solução geral da equação y duas linhas
menos x vezes y' mais 2y igual a zero. Tá aqui, ó, esse é o termo variável, né, o coeficiente variável dessa equação diferencial, que é ele que está atrapalhando aqui, né, nossa vida. Né? Aí o que, que a gente faz, então? Né? Determinar a solução geral dessa equação aqui, aí vamos considerar no entorno do ponto x igual a zero. E aí a gente verifica, né? X igual a zero é um ponto ordinário dessa equação diferencial? Na verdade, as duas funções que aparecem aqui, p de x é igual a menos x, né? E q de x é uma função constante. Né? As duas vão ser analíticas, né? Então, vamos resolver, né? Nesse caso, p de x é igual a menos x, e q de x é uma constante, facilita a nossa vida, né? São analíticas em todo x. Em todo x. Portanto, todo x é um ponto ordinário dessa equação diferencial. Portanto, todo x é ponto ordinário dessa equação. Daí a gente pode obter a solução dessa equação diferencial em x0, fazendo uma série de potências em torno do ponto x igual a zero. Aí o que a gente vai fazer? Vai chutar que a solução é dada por isso daqui, ó. A solução geral dessa equação pode ser obtida da seguinte maneira. E aí o ponto x0 aqui, no caso, é zero, né? Facilita ainda mais. Eu só posso tirar daqui de dentro. Vai ficar simplesmente isso. E aí eu tenho que agora dar um jeito de descobrir quais são os coeficientes dessa série aqui. Quem são os coeficientes, os valores de AN aqui, né? Só para vocês lembrarem, né? Essa notação de somatórios significa o seguinte, ó. Esse somatório vai pegar valores de n desde zero até infinito, ou seja, todos os números inteiros, que vão desde zero até infinito, e vão substituir aqui dentro e somar todo mundo. O primeiro elemento é n igual a zero. Então, eu faço n igual a zero aqui. O segundo elemento, o próximo número inteiro, vai ser 1. Então, vai ser n igual a 1, x elevado a 1, nem precisa colocar, é x. Mais, o segundo número inteiro vai ser 2, e aqui vai ficar x ao quadrado. Mais o próximo elemento vai ser 3, e assim por diante, né? Vou colocar aqui mais o terceiro. E assim por diante. Lembrando que vai ser uma série, a princípio, com infinitos termos, né? Dependendo da equação, pode ser que a série acabe sendo truncada em algum lugar, né? Mas, de modo geral, a série apresenta infinitos termos. E aí a gente tem que obter cada um deles. Determinar quem é cada um desses coeficientes aí, dessa expansão em série de potências, né? Aqui x0 igual a zero, x elevado a zero é 1, posso até tirar daqui. Aí sim fica mais claro, né? Porque a gente chama isso de série de potências, né? Porque isso aqui é uma soma de potências, de todas as potências de x, né? Potência 0, 1, 2, 3, e todas elas até infinito. Aí a gente tem que substituir, então, essa série infinita aqui, que a gente escreve de maneira mais compacta assim, aqui dentro. E para isso precisa substituir a derivada também, e a segunda derivada também. Então, se isso daqui é a função, a derivada disso é só derivar cada um desses termos aqui, né? A derivada dessa constante vai ser zero. Então, o primeiro termo já morre aqui, né? A derivada de x é 1. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de x ao cubo é 3 vezes x ao quadrado. Tá bom? E assim por diante, vai derivando todo mundo, né? A gente pode, então, colocar a derivada aqui dentro. Ó. Aí deriva x elevado a n. E a gente sabe que para derivar uma potência de x, é só pegar o expoente, colocar aqui multiplicando, e subtrai 1 no expoente que tinha lá. Né? Tinha n aqui, a gente subtrai 1, então, desse expoente. Aí a derivada dessa série de potências. Que aí, se eu abrir esse somatório, vai dar exatamente essa expressão aqui, os primeiros termos dessa soma. Né? E precisa também da segunda derivada. Tá? Então, precisa calcular a derivada mais uma vez aqui. Vamos calcular a segunda derivada dessa função. E aí vai ficar, calcula a derivada de todas as parcelas aqui. Isso aqui é uma constante, de novo, né? A derivada vai dar zero. Aí deriva x aqui vai dar 1, vai sobrar só a constante. Deriva aqui o 2, vem para cá para frente, multiplicando vai ficar 6. Subtrai 1 aqui vai ficar 1. Aí o próximo termo aqui vai ter uma potência de x² também, né?
E a segunda derivada, então, ela deriva cada termo dessa soma assim, porque cada termo é uma potência, né? A gente tem que calcular a derivada aqui também, né? E, de novo, isso aqui é uma potência, então o que, que a gente faz? Quando a gente está derivando uma potência? Multiplica pelo expoente e subtrai 1 aqui no novo expoente. Né? Então, eu estava subtraindo 1, subtraindo mais 1 vai ficar menos 2. Essa é, portanto, a segunda derivada dessa função y de x. Aí a gente já tem ó, a própria função, aqui a série de potências dela, em torno de x igual a zero. A gente pegou então essa série aqui e fez x0 igual a zero, porque é em torno desse ponto que a gente quer obter a solução. Certo? É no entorno desse ponto que a gente quer obter a solução. E aí obteve essa série de potências aqui. E aqui, na verdade, os coeficientes aqui, A0, A1, A2, A3, A4, até infinito. A gente precisa determinar todos eles, portanto, né? Aí o restante da solução segue basicamente com a mesma ideia do método de coeficientes a determinar lá do início desse curso. Lembram lá quando a gente viu o método de coeficientes a determinar? No fundo, a ideia vai ser a mesma aqui. A gente vai ter que determinar todos esses coeficientes aqui. Como eles são infinitos, né, uma série infinita, a princípio, a gente precisa obter uma forma sistemática de obter todos eles, tá? A gente não vai poder escrever todos, porque eles são infinitos, mas aí a gente obtendo uma forma sistemática, a gente vai poder escrever qualquer um deles. Aí a gente, então, substitui todo mundo aqui dentro da equação diferencial. Então, substituindo na equação, a equação é essa daqui. A segunda derivada, tudo isso aqui, né, eu vou substituir aqui dentro. A primeira derivada eu vou substituir aqui, e a própria função eu vou substituir aqui dentro. Aí aqui vocês podem escolher. Vocês podem substituir essa expressão aqui, já com a soma aberta, com os primeiros termos. Vocês podem substituir em termos do somatório. Eu prefiro já substituir de cara em termos do somatório, porque a gente já consegue obter qualquer coeficiente dessa maneira. Se vocês tiverem dificuldade, substituindo direto ao somatório, vocês podem tentar substituir dentro de cada derivada aqui, dentro da própria função, já a forma expandida do somatório. Com isso, vocês vão obter os primeiros termos do mesmo jeito. Mas eu vou seguindo aqui já substituindo direto, utilizando a notação de somatório. Tá? Então, a segunda derivada é dada por isso daqui. Então, no lugar da segunda derivada, eu vou colocar essa soma. Aqui a segunda derivada, coloco a soma. Menos x que multiplica a primeira derivada. E a primeira derivada é essa soma aqui. Vou colocar, então, aqui no lugar da primeira derivada, multiplicando o x, tá? Esse x aqui está multiplicando esse somatório. E 2 multiplicando o próprio y, que é dado por essa soma aqui, que o teorema garante que a gente pode fazer isso. Aí, olha só, né? Você tem x aqui multiplicando essa soma, você pode utilizar a propriedade distributiva e multiplicar cada elemento dessa soma aqui por esse x. Ou seja, eu posso pegar esse x, essa que está multiplicando aqui fora, e colocar para dentro do somatório, dessa maneira aqui. E aí, eu tenho x multiplicado por outro x com uma potência diferente. Esse x aqui está elevado a 1, portanto, eu tenho duas potências com a base x. Eu posso, então, manter uma base só e somar as potências. Tem aqui 1, posso tirar daqui e somar aqui. Então, esse x que estava aqui fora, eu coloquei para dentro do somatório. Como já tinha um x lá dentro, eu só peguei o expoente dele e somei com o expoente do x que já estava lá. Aqui, mais 1. E aí, esse mais 1 com menos 1 aqui vai dar 0, vai ficar simplesmente n. Ok? Deu para entender, né? Aqui tem bastante coisa, né? Bastante informação na tela, mas prestem atenção só no que está de vermelho aqui dentro. Peguei isso que está multiplicando a soma, coloquei lá para dentro, já tinha um x lá dentro, então eu mantive um x só, somei os expoentes. É 1 aqui, somei com n mais 1, n menos 1, perdão. O 1 cortou com esse menos 1, sobrou só o n que está aqui. E aí, olha só, né? Essas duas somas, essas três somas, na verdade, todas elas começam com n igual a 0.
Mas se eu faço n igual a zero, nessas duas primeiras aqui, o resultado vai dar zero, né? Porque se eu substituo n por zero aqui, a soma morre, não? Então, posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar esse somatório aqui e pegar o termo com n igual a zero. Então, eu vou pegar esse termo aqui com n igual a zero, colocar aqui para fora, certo? E somar. E aí o termo com n igual a zero eu já coloquei aqui para fora. A soma passa agora a começar de 1, porque o zero, o primeiro termo, já está aqui. Basta colocar 0 aqui no lugar do n, certo? 0, 0 e 0. E aí, conforme eu falei, né, tem um 0 aqui multiplicando. Então, eu posso tirar isso daqui, que vai ser 0 no final das contas. Ou seja, que efeito teve isso que eu acabei de fazer? Esse somatório, em vez de começar em 0, começou em 1. Porque n igual a 0, nessa soma, o primeiro termo dela dá 0, né? O primeiro termo dela dá 0. Que seria o termo que veio da derivada aqui, ó, que ó, nem coloquei, né, a derivada da constante, daria 0. A mesma coisa aqui, ó, nessa outra soma. Se eu faço n igual a 0, aqui dentro, como tudo está multiplicando por n, e se o n for 0, todo mundo vai ser 0, então. Portanto, eu posso começar essa soma aqui a partir do 1. Nesse daqui, ó, nessa primeira soma, nem a partir do 1 eu preciso começar, porque se eu faço n igual a 1, todo esse elemento aqui está multiplicando por n menos 1. Ora, se o n é igual a 1, n menos 1 vai dar 0, né? Então eu vou estar multiplicando por 0 também, né? Se o n é igual a 1. Portanto, eu não preciso do termo n igual a 1 nessa soma também. Eu posso começar do n igual a 2. E agora sim, né? Nenhuma dessas somas começa mais com termos nulos. Então, olha só. O que a gente fez aqui, basicamente, nesse exemplo, vai ser feito sempre. Qualquer exemplo que a gente vai resolver utilizando esse método, a gente vai ter que seguir esses mesmos passos aqui, certo? Fazer as mesmas coisas, verificar quem é 0, quem são os primeiros elementos que são 0 nessa soma, e tirar todo mundo que é 0. Ó, se algum de vocês ficou com dúvidas sobre o que foi feito aqui, o que eu recomendo, então? Nesse passo aqui, em que essa soma começa de 0, abre essa soma, abre os primeiros termos dela. Aí vocês vão verificar que os dois primeiros vão ser de fato 0. Por isso eu já excluí os dois primeiros e já estou começando aqui a partir do terceiro, tá bom? Que é para n igual a 2. Da mesma forma, essa soma aqui, o primeiro termo dela, que é para n igual a 0, é 0. Portanto, eu posso começar do termo seguinte, que é para n igual a 1. Já que o anterior era 0, eu vou estar somando 0, não faz a menor diferença. Posso começar, então, a partir do n igual a 1. E aí eu verifico agora, os primeiros termos de cada soma dessas têm a mesma potência de x? Vamos ver, não é? Se a gente faz aqui n igual a 2, a gente vai ter 2 aqui no lugar de n, x elevado a 0, que é 1. Já nessa daqui, se a gente faz n igual a 1, que é a primeira soma, aí já vai ser x elevado a 1, que é x. Então, a primeira potência desse somatório aqui, o primeiro termo tem potência x elevado a 0. E o primeiro desse daqui tem x elevado a 1. O primeiro desse daqui tem x elevado a 0 também, que é só substituir 0 aqui no lugar de n. Portanto, esse começa com x elevado a 0, esse começa com x elevado a 1, e esse começa com x elevado a 0. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar somas em que todos começam com a mesma potência de x. Lembrando, né? Começa com x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 0. Então, esse tem a maior potência, né? Que é x elevado a 1. O que eu faço? Eu tiro o primeiro termo de cada uma dessas somas aqui, porque aí o próximo já vai ter potência 1, também, igual a dessa soma. Aí os somatórios que vão sobrar, todos vão começar com potência 1. Não sei se ficou claro, né? Mas vamos fazer aqui, e aí vai ficar mais claro a gente fazendo. Nesse somatório, o primeiro termo é para n igual a 2. Então, eu vou tirar daqui, dessa soma, o termo com n igual a 2, vou colocar aqui para fora. E aí o termo com n igual a 2 eu já tirei, portanto, o próximo é n igual a 3. Basta, então, substituir agora n igual a 2 aqui. N igual a 2, n igual a 2 e n igual a 2. Eu não vou simplificar, eu vou deixar assim, só para depois ficar mais claro o passo que foi feito, tá? Agora sim, ó, quando n é igual a 3, o
que é o primeiro termo agora da soma que sobrou, vai ficar x elevado a 3 menos 2, que é 1, portanto, a primeira potência aqui dessa soma é x elevado a 1, igual a dessa daqui, que deu x elevado a 1 também. E aí, esse daqui, ó, a primeira potência é x elevado a 0. Então, deixa eu colocar esse 2 aqui para cá para dentro também, está multiplicando, né? Posso colocar para cá. Eu vou pegar, então, o primeiro termo aqui dessa soma e colocar para cá, para n igual a 0, e, portanto, o que vai sobrar aqui começa a partir do n igual a 1. E aqui é só fazer, então, n igual a 0, que era o primeiro termo dessa soma. Vou colocar aqui de cores diferentes para mostrar a origem de cada um desses termos que apareceu de repente, né? Verde aqui, tá? Olha, essa parcela é o primeiro elemento desse somatório aqui do termo anterior, que começava com n igual a 2. O que tem aqui agora começa com n igual a 3, porque o termo com n igual a 2 já está aqui fora da soma. E isso daqui, eu vou colocar vermelho. Agora sim, né? De onde surgiu esse termo, né? Que na parcela anterior não tinha. Surgiu dessa soma, que começava com n igual a 0, agora está começando com n igual a 1, porque o termo com n igual a 0 eu já coloquei aqui para fora. E aqui nessa soma ficou agrupado todos os termos a partir de 1 só. Vamos simplificar agora. Bom, 2 menos 1 é 1, 2 menos 2 é 0, e x elevado a 0 é 1. Então, vou tirar, vou colocar esse 2 aqui para a esquerda. Tudo isso aqui é igual a 2 a 2. Isso aqui mantém. Essa outra parcela eu vou colocar aqui para frente, porque ela não envolve mais soma nenhuma. E x elevado a 0 é 1 também, então posso tirar daqui. Aí agora olha só, não é? Todas essas somas aqui, ó, começam a partir de potência de x igual a 1, né? É só fazer o teste. Se eu pegar o primeiro termo de cada uma dessas somas que sobrou, todos eles vão ter x elevado a 1. A gente sempre vai ter que fazer isso. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente identifica dentro do somatório qual é o índice que está aparecendo na potência de x. Nesse aqui é n menos 2, nesse daqui é n e nesse daqui é n. Então, a gente vai fazer uma mudança de variável nesse daqui para que a potência do x nele fique igual ao dos outros dois. Se eventualmente algum outro não tiver igual a n também, a gente faz a mudança de variáveis nele também. Nesse caso aqui nem precisa, porque já ficou n também, né? Lembrem que era n menos 1, mas o x que estava presente lá no início da equação fez com que esse 1 desaparecesse, né? E aí já evita o trabalho da gente ter que fazer uma mudança de variáveis dentro do somatório, né? Então, vamos fazer nesse somatório aqui, deixa eu colocar uma cor diferente, para marcar que é nele que a gente vai modificar, né? Então, no somatório, em destaque, vamos fazer a seguinte mudança de variáveis. De variável, né? No caso, é uma só, né? Qual é a variável desse somatório? É n, né? O único valor que varia aqui é n. Varia, no caso, de 3 até infinito. Varia discretamente de 3 até infinito, né? Ou seja, assume todos os valores inteiros aí, partindo de 3 e indefinidamente até infinito. A gente vai chamar o expoente aqui de x de uma nova variável, vamos chamar de m. Então, m vai ser igual a n menos 2. É essa mudança que a gente vai fazer. Aí vai ficar x elevado à variável do somatório. Igual está aparecendo aqui, ó, x elevado à variável do somatório, x elevado à variável do somatório, que é n aqui no caso. Para esse daqui, o x está elevado a n menos 2, não é simplesmente a variável do somatório. Aí a gente define uma nova variável para o somatório, que vai ser a nova potência aqui de x. Aí vai ficar o seguinte, ó. Bom, n menos 2 a gente chamou de m. O n, que aparece aqui, ó, a gente pode pegar da nossa mudança de variáveis. Isso aqui a gente pode reescrever da seguinte maneira. Eu passo esse 2 para o outro lado e obtenho que o n é igual a m mais 2. Então, n é igual a m mais 2. Pego esse menos 2, passo para lá, vai ficar m mais 2, que é igual a n. Ou seja, n igual a m mais 2. Então, onde tinha n, eu vou colocar m mais 2. Tinha n aqui, vou colocar m mais 2. E aqui, vou colocar m mais 2. Já tinha o menos 1, né, aqui dentro, esse menos 1 aqui,
O menos 2 que veio da mudança de variável vai ficar mais 2 menos 1, que é 1, positivo, né? Portanto, m mais 1. Aqui no lugar de n eu vou colocar m mais 2. E aí a nova variável agora não vai mais ser n, vai ser m. Mas quando n, a primeira variável, que o primeiro valor de n é 3. Portanto, qual vai ser o primeiro valor de m? É só fazer n igual a 3 aqui e obter o valor de m. Ora, quando n é igual a 3, 3 menos 2 é igual a 1, portanto, o m vai começar a ser contado a partir do 1. Então, a soma vai começar a partir de m igual a 1. Com isso, a gente fez uma mudança de variáveis aqui no nosso somatório. Tá? Da mesma maneira que a gente faria se fosse uma integral. Né? E agora, olha só, né? A variável da soma, a gente pode chamar da letra que a gente quiser. A gente chamou de M aqui, mas poderia ter chamado de qualquer coisa. De K, de L, J. Poderia ter chamado de qualquer coisa, inclusive a gente pode chamar agora de N de novo. Então, vamos fazer isso. Onde tem M, a gente vai chamar de N. Porque não faz diferença a letra que a gente usa aqui. Aí a gente voltou a ter todo mundo como N, sendo a variável das somas. E aí, se vocês têm alguma dúvida de que a gente pode fazer isso, é só fazer o teste. Pega os primeiros termos dessa soma aqui, que era a original, antes da mudança de variável. Pega os primeiros termos dessa soma aqui, agora, depois de feita a mudança de variável. Aí vocês vão ver que vai dar no mesmo, né? Vão ser os mesmos termos. Porque a variável do somatório, a gente pode representar pela letra que a gente quiser, assim como a variável da integral definida, a gente podia chamar do que a gente quisesse. Eu quero dizer isso aqui. Eu tinha lá uma integral para resolver, integral de 1 até 2, de exponencial de x vezes x dx. Isso não vai fazer a menor diferença se eu chamar, em vez de x, chamar y, a variável de integração. Né? Y vezes exponencial de y, dy. Essas coisas são exatamente iguais, porque a variável de integração, na integral definida, não faz a menor diferença qual é a letra que a gente chama. A gente chama esse tipo de variável muda. Portanto, a variável de integração é uma variável muda, e a variável da soma é uma variável muda também. Defini uma nova que eu chamei de m, fiz a mudança, e aí, como é uma variável muda, passei a chamar de n, depois, no final das contas. Agora, já vou tirar o destaque da cor aqui, né? Está destacado aqui para vocês saberem que a mudança de variável foi feita aqui nesse termo. Aqui, passo a passo, o que foi acontecendo até chegar nesse ponto aqui. Com isso, ó, o que aconteceu? Todos os somatórios passaram a ser contados a partir de 1, agora, e em todos eles o x está elevado à potência, que é a variável da soma, que é n. X elevado a n, x elevado a n. O que eu posso fazer? Eu posso juntar esses somatórios todos aqui, da mesma forma que eu juntaria uma integral, certo? Porque as somas são operações lineares, né? Posso fazer, então, o seguinte. Vou juntar todos esses somatórios aqui, dessa maneira. O somatório se distribui para essa soma, que aparece. Essa parcela aqui é da primeira soma, que está aqui. Essa parcela aqui é da segunda soma, aqui. E essa parcela é da terceira soma. É como se eu pudesse colocar o somatório em evidência, né? Já que ele está contando os mesmos elementos, né? N de 1 até infinito, N de 1 até infinito, N de 1 até infinito. Além disso, o x elevado a n também aparece aqui, ó, multiplicando todo mundo, então eu posso colocar ele em evidência aqui também, só que dentro do somatório. E aqui dá para juntar, né? Eu tenho menos an vezes n mais 2an. O an aparece repetido, né? Posso colocar em evidência. Deixa eu colocar essa parcela para cá. E vamos colocar o an em evidência. Aparece aqui e aqui. Vou colocar aqui para fora. Aí. Ó, o que é que eu tenho aqui? Ó? Todos esses a's com esse n são constantes.
Então, aqui eu tenho duas constantes somadas, portanto, isso aqui é uma constante, mais essa soma, que vai ser uma soma de potências de x. Tudo que está aqui dentro são constantes, tá bom? Esse colchete todo aqui, está multiplicando x, é tudo constante. Qualquer valor de n que eu vou colocando aqui, isso vai resultando para mim em constantes, multiplicando x. Portanto, é como se eu tivesse uma função polinomial aqui desse lado, né? Uma soma de potências de x, e isso tudo é igual a zero. Isso só vai ser igual a zero se cada termo de cada potência de x for igual a zero simultaneamente. É a mesma ideia do método de coeficientes a determinar que a gente viu lá no capítulo anterior, né, de equações não homogêneas. Então, vamos escrever aqui, né? Para que a equação acima seja satisfeita, todos os coeficientes de cada potência de x devem ser nulos ao mesmo tempo, simultaneamente. Ou seja, o termo independente só tem esse daqui. Isso aqui, o termo independente, tem que ser igual a zero. Isso aqui tem que ser igual a zero. E aí, ó, essa soma aqui é uma série de potências de x também, né? No final das contas, vai ter que ser todos esses coeficientes aqui, não importa o valor de n, vai ter que dar zero no final das contas. Portanto, isso daqui também tem que ser igual a zero para todo n. Isso e isso tem que ser igual a zero para todo n. E aí, no fundo, isso aqui, ó, conforme a gente vai atribuindo valores para n, a gente vai obtendo um sistema de equações lineares, né? E aí a gente resolve esse sistema de equações lineares e obtém a solução dele, né? Em termos de A0 e A1. Lembrando aqui que esse n tem que começar a partir do 1, né? Porque esse somatório começa em 1, né? Então, para todo n maior que 1. Aqui. Então, daí, concluímos que, da primeira equação, é imediato concluir que eu posso cortar, né? Deixa eu copiar para cá. Esse 2 multiplica todo mundo, posso colocar ele em evidência e cortar, porque do outro lado aqui é igual a zero, e concluir que o A2 é igual a menos a zero. Passa esse A0 para o outro lado, troca o sinal, posso concluir isso daí. E aí eu vou atribuindo valores para n aqui a partir do 1. Para n igual a 1. Como é que essa equação aqui fica? Vai ficar n igual a 1 aqui, e tem n, vou colocar 1. Vai ficar, então, que o A3 é igual a 1 mais 2, que é 3, e 1 mais 1, que é 2, vezes 3 é 6. Então, tudo isso aqui é 6. Eu vou colocar para cá. E 2 menos 1 é 1. Ora, aí eu posso passar o A1 para o outro lado, vai trocar o sinal, e posso passar esse 6 aqui dividindo. Vai ficar menos A1 sobre 6. E aí eu já tenho agora o A3 em termos de A1 também. Aí eu faço o próximo valor de n aqui. Para n igual a 2, que é o próximo valor possível. Pega a mesma equação, aqui, substitui n igual a 2, né? Que eu escrevi errado. Pronto. Vai ficar 2, 2, 2, 2 e 2. Bom, vai ficar A4, 2 mais 2 é 4, 2 mais 1 é 3, 4 vezes 3, 12, né? Então, eu vou colocar 12 já aqui. E 2 menos 2, é 2 menos 2 aqui? 2 menos 2 é 0, né? Isso aqui vai ser 0. Portanto, o 12 vezes A4 tem que ser 0, portanto, o próprio A4 tem que ser 0, né? A gente já determinou quem é A4. Quando um dos elementos um dos coeficientes é 0, a gente está no melhor dos mundos, porque aí todos os outros vão dependendo dos anteriores, né? Se os anteriores forem 0, aí os posteriores todos vão ser 0 também, né? Muito provavelmente é o que vai acontecer aqui. Então, o A4 é igual a 0. Aí vamos fazer n igual a 3 agora. N igual a 3. Depois a gente faz só mais um valor de n. A gente vê como é que vai ficar a solução. Então, vamos fazer n igual a 3 nessa equação aqui. Deixa eu deixar ela destacada. N igual a 3. Então, vai ficar 3, 3, 3,
Ajeitar o que é cada coisa aqui, vai ficar 5, 3 mais 2, 5, 3 mais 1, 4, 4 vezes 5, 20. E 2 menos 3 é menos 1. É menos 1. Eu passo para o outro lado, o A3 troca o sinal, vai ficar mais A3. E passo o 20 dividindo, tiro daqui, passo para cá, dividindo. Concluo que o A5 é igual ao A3 dividido por 20. Mas eu já encontrei que o A3 era igual a 1 dividido por 6. Então, onde tem A3, eu vou colocar A1 menos A1 dividido por 6. Tem A3 aqui, vai ficar então igual a menos A1 dividido por 6, dividido por 20, que é igual a menos A1. 6 vezes 20 é 120, né? Então, menos A1 sobre 120. E a ideia é a seguinte, ó, conforme a gente vai pegando valores de n cada vez maiores, a gente vai obtendo os coeficientes AN, né, com n cada vez maior, e vai sempre podendo escrever eles em termos de n com índices menores. Por exemplo, o A5 eu posso escrever em termos do A3, que por sua vez posso escrever em termos do A1. Aí o A6, que é o próximo termo, vou poder escrever em termos do A4, que já é zero aqui no caso, né? Vamos pegar o n igual a 4. Para n igual a 4, a gente pega de novo essa expressão que a gente obteve que vale para todo n, né? E vai fazer n igual a 4 aqui. Vai ficar 4, 4, 4. E aí ajeita esse resultado, né? 4 mais 2 é 6. 4 mais 1 é 5 vezes 6, 30. Então, vou colocar 30 já aqui. E 4 mais 2 é 6. 2 menos 4 é menos 2. Vou colocar aqui, então, menos 2. Mas eu sei que o A4 é igual a 0. Então, eu já vou fazer aqui igual a 0. Portanto, o A6 tem que ser igual a 0 também. O A6 tem que ser igual a 0 também. E a conclusão é que A, com qualquer índice par, vai ser igual a 0 também no final das contas. O A8 vai ser 0, o A10 vai ser 0. Vamos pegar mais um N aqui, só para a gente finalizar. N igual a 5 agora. Aí vai ficar essa expressão para N igual a 5. 5, 5, 5, 5 e 5. 7, o A7 aqui. 5 mais 2 é 7. 5 mais 1 é 6. 6 vezes 7 é 42, né? E 2 menos 5 é menos 3. Posso passar o menos 3 para o outro lado, vai ficar positivo. E posso pegar o 42 e passar dividindo. Então, 42 é dividir aqui por 3. Eu acho que isso não dá para simplificar. Dá para simplificar, né? Por 3. Vai ficar, quanto é 42 dividido por 3? 14. 14, né? 3 vezes 14 é 42, né? Então, isso aqui é 1 sobre 14 vezes A5. Mas o A5 pode ser escrito em termos do A3, né? Em termos do A1, aliás. No lugar de A5, eu vou poder substituir menos A1 sobre 120. Então, onde tem A5, vou colocar menos A1 sobre 120. Aí, esse menos eu ponho aqui para fora. Vai ficar 14 vezes 120. 1.680. E não preciso desses parênteses aqui. Portanto, está aqui o A7. E a ideia é o seguinte, ó, os As com índices ímpares, todos vão poder ser escritos em termos de A1. Em termos de A1, em termos de A1. E os As com índices pares vão poder ser escritos todos em termos de A0. O A2 está escrito em termos de A0. O A4, no caso, já é 0, né? E aí todos, a partir daqui, vão ser 0, os com índice par. Finalmente, a gente tem a solução. Finalmente, a solução é dada por isso aqui, ó. A série de potências lá do início, essa daqui. Deixa eu apagar essa soma aqui, vou deixar só a expansão. Como a gente calculou até o A7, vamos colocar aqui até o A7. Mais 4, x elevado à quarta, mais A5, x elevado à quinta, 6x elevado à sexta,
por último, a 7, x elevado a 7. E aí a gente substitui agora cada um dos coeficientes que a gente encontrou. A 0 e a 1 são arbitrários. Aí o A2 a gente obteve, está aqui, ó. A2 é menos A0. Então, no lugar aqui do A2, eu vou colocar menos A0. O A3, a gente obteve aqui, cadê o A3? Está aqui. É menos A1 sobre 6. Vou colocar esse menos aqui para fora. Eu vou colocar assim. Esse 1/6 para cá. Eu vou tirar também esse parênteses aqui, né? Com esse menos, com esse mais vai ficar menos. Pronto. O A4, a gente obteve, cadê? É 0. Então, esse termo aqui é 0. Assim como o A6 também vai ser 0, né? Eu vou colocar aqui. O A5, menos A1 sobre 120. Então, aqui no lugar do A5, eu vou colocar menos A1 sobre 120. E o A7, que foi o último que a gente obteve, foi esse daqui. Menos A1 sobre 1680. O que acontece? Ó, todo mundo está escrito em termos de A0 e de A1 só, que são as duas constantes arbitrárias que tem que surgir mesmo na solução de uma equação de segunda ordem. A gente pode, então, colocar em evidência, né, essas constantes. O A0 aparece aqui e aqui só. Ok? Todos os outros dependem de A1 ou são 0, né? Ou são 0, que são os pares, no caso, né? Então, colocando em evidência, eu vou pegar esse termo que tem A0 e colocar aqui para frente. Pronto. Com isso, eu consigo colocar o A0 em evidência. Tem A0 aqui, eu tiro esse A0 daqui, fica 1 no lugar dele, e tiro esse daqui, coloco A0 para cá. Eu vou tirar o que todo mundo quer 0 aqui, no caso esse é 0, e esse daqui é 0 também, e tudo que sobrou está multiplicando por A1. Então, eu posso colocar o A1 em evidência. Então, tudo isso daqui, ó, eu vou colocar o A1 em evidência. E aí, teria mais termos aqui, né? A gente poderia ir substituindo valores de n maiores, né? N igual a 6, aí é obter o próximo, né? N igual a 7. Com n igual a 7, a gente ia obter o termo de potência x elevado a 9 aqui. Olha só, não é? Então, essa é a solução geral dessa equação diferencial. Vamos comparar com o teorema que a gente viu aqui no início, né? Aqui, ó. Essa expansão em série de potências é garantido por esse teorema, que ele vai fornecer para a gente uma soma de uma combinação linear de duas funções linearmente independentes. Uma multiplicada por A0 e outra multiplicada por A1, que são os dois primeiros elementos aqui desse somatório. A gente já tem, então, quem são essas funções, y1 e y2. Ó. Vamos olhar lá. y1 é essa daqui. Essa é uma solução da equação diferencial. Essa é a chamada y1. E tudo que está no colchete aqui, uma parte, na verdade, né, porque é uma série infinita, é a outra função, ou é a expansão em série de potências da função y2. E é isso, ó. Essa aqui é finalmente a solução da equação diferencial, utilizando série de potências. No fundo, é a mesma ideia do método de coeficientes a determinar. A gente considera que a solução vai ser dada por uma série de potências desse tipo, calcula a primeira e segunda derivadas e substitui dentro da equação diferencial. E aí vai manipulando esses somatórios aqui, né, conforme a gente fez no detalhe nessa aula, até poder colocar o somatório em evidência, o x elevado a n em evidência também, e a gente encontra aqui uma série de potências de x é igual a 0. Para que isso seja igual a 0, para todo x, é necessário que os coeficientes de cada termo dessa série de potências seja 0. O termo independente está aqui, é 0. E o termo da potência de cada x tem que ser 0 também. Está aqui, o termo da potência de cada x para todos os valores de n possíveis. Essa expressão aqui, que são os coeficientes das potências de x, a gente chama de relação de recorrência. Toda equação diferencial desse tipo que a gente for resolver utilizando essa técnica, a gente vai em busca sempre disso que está sendo chamado agora de relação de recorrência. Por que chama de relação de recorrência? Porque a gente consegue obter todos os coeficientes dessa série de potências em termos dos coeficientes anteriores. Por exemplo, como aqui aparece A1
com índice n mais 2 e aqui aparece A com índice n, quando eu faço n igual a 1, por exemplo, aqui vai aparecer o A1 e aqui vai aparecer o A3. Então, essa expressão vai correlacionar o A3 com o A1. Se eu faço n igual a 2, aqui vai ficar A2 e aqui vai ficar igual a A4. Essa expressão, portanto, vai relacionar o A4 com o A2. E assim por diante. Se eu faço n igual a 3, ó, aqui vai estar o A3 e aqui vai estar o A5. Portanto, vou relacionar o A5 com o A3 e o A3, por sua vez, já está relacionado com o A1. Portanto, eu vou poder relacionar o A5 com o A1. E aí todos os termos de índice ímpar vão poder ser escritos, no final das contas, em termos do A1. E todos os termos com índice par vão poder ser escritos em termos do A0. A1 e A0, que são as constantes arbitrárias que sempre vão estar presentes nas soluções das equações, que são os dois primeiros coeficientes da soma da série de potências.